Boa noite. Em primeiríssimo lugar, um feliz Dia das Mães para todas as mães que estiverem me assistindo. Dando sequência ao desafio que eu estou participando, da Espiral de Transformação, que é um projeto idealizado pela Adriana Escartares, do Clube de Artistas Oficial. E conforme eu expliquei ontem, a cada dia eu recebo uma provocação, reflito sobre ela e depois me posiciono sobre a minha reflexão. E divido com vocês, e vai ser ótimo. Quem quiser participar e deixar o comentário é muito bem-vindo, fico muito feliz. Bom, e o tema de hoje é Nietzsche. Foi um dos filósofos mais famosos e também controversos dos últimos tempos. E ele transbordava autenticidade, quebrou diversos paradigmas por conta disso, né? E aqui ele fala nessa frase, ele fala de a gente ser a gente mesmo, né? Mas o que seria isso na realidade? É se destacar da massa, porque muitas vezes a gente tem ideias e ideias diferentes e por medo, insegurança, medo do julgamento das outras pessoas, de correr esse risco, de se expor, a gente acaba censurando boas ideias que poderiam vir a se demonstrar boas ideias diferentes, inovadoras. A gente acaba censurando antes mesmo de esgotar toda e qualquer possibilidade de tentar, de refletir sobre ela. A gente já corta previamente porque ela foge ao padrão e a gente fica com medo desse risco, né? Então, Nietzsche, ele acreditava justamente que para se destacar da massa e ser a gente mesmo, é preciso a gente, em primeiro lugar, ter ousadia, né? Ter coragem e tentar se isolar desses dois adversários principais, que são a insegurança e o medo, que nos bloqueiam, que nos paralisam se a gente se permitir ser dominado por eles. Mas para isso é preciso que a gente saia da zona de conforto. Se arrisque, né? E muitas vezes a gente vai dar a cara a tapa mesmo e se expor bastante. E isso requer esforço, né? Requer esforço e persistência para fazer isso, né? Ousadia. Por que que quem de nós que não admira gênios, né? Grandes gênios, exemplo Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, isso só para citar o exemplo na área das artes. Eu poderia citar Einstein, né? No campo da ciência. Então, quem de nós que não admira esses que se demonstraram grandes gênios, muito acima da média? Todo mundo, eles são unanimidade. E as pessoas sentem prazer, gostam de admirar, até muitos acabam assim colocando num super pedestal essas figuras que tiveram muito mérito, se destacaram e realmente foram excepcionais, geniais. Mas a grande questão é a seguinte, que é muito fácil a gente admirar e colocar num pedestal e até nos coloca numa zona de conforto, porque eles estão distantes de nós, né? E a gente acaba colocando num patamar tão inatingível que se torna fácil admirar, porque é distante de nós e a gente já assume quase como algo miraculoso e que não é possível de ser atingido. Então isso é muito confortável, porque se é inatingível,
para que eu vou me esforçar, né? Vou tentar lapidar as minhas arestas e me esforçar na área em que eu atuo para tentar atingir um grau maior. Eu nunca vou chegar a ser um Leonardo da Vinci. Outro ponto é que a adoração, né? A gente ficar endeusando grandes figuras, gênios como, exemplo, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Einstein. Eles são unanimidades, assim, todos gostam de admirar, admiram muito, porque é inquestionável o grau de excelência que eles atingiram. Mas isso, a gente ficar se mirando só por eles, nada mais é do que muitas vezes uma fuga. Por que uma fuga? Porque mirando figuras tão extraordinárias, cria aquela noção de inatingível, algo que está muito distante de nós, muito longe de ser atingido e que, portanto, é quase encarado como um milagre. E se é encarado dessa forma, não requer nenhum esforço de nossa parte para tentar se aprimorar naquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja, que a gente faz, né? Porque é tão inatingível que é inútil a tentativa. E isso nada mais é do que uma fuga para o nosso medo, insegurança, medo de se arriscar, de ousar, porque a gente se coloca nessa zona de conforto, fica ali quietinho e não faz esforço além do normal. Se comporta dentro daquilo que é exigido de nós e apenas isso, e para por aí. E para a gente ser a gente mesmo, é indispensável que a gente vá além de fazer somente aquilo que é esperado de nós. Até porque aquilo que somente é esperado de nós é uma construção, né? É uma construção. E nada diz que a gente não possa tentar fazer alguma coisa de maneira diferente e ter liberdade de experimentar o novo, agregar o novo à nossa experiência, né? E essa liberdade, quando deve sempre ser acompanhada de muita responsabilidade, né? Isso sempre, liberdade pressupõe responsabilidade, mas é o caminho, né, para a gente se realizar e estar em sintonia com a gente mesmo, né, ser a gente mesmo, e não somente aquilo que é esperado de nós. Uma outra questão agora trazendo um bocadinho para a área de artes, né, que é onde eu atuo e muitos de vocês também atuam, e para exemplificar, o que acontece? Na arte, justamente, é um campo onde estar dentro dos padrões, assim, exatamente e apenas somente dentro daquilo que é esperado, dos padrões, do convencional, é absolutamente dispensável. Na arte, a experimentação é o esperado e é o que traz resultado. Como já disse muito bem o crítico de arte Mário Pedrosa, a arte é o exercício experimental de liberdade. E é isso que leva um artista a ter uma linguagem própria, a desenvolver a sua própria poética, né? Se a gente não buscar essa poética individual e pessoal, claro que a gente vai se inspirar nos grandes mestres, assim como cada profissional pode e deve se inspirar nos grandes ícones de sua profissão, mas se inspirar para aprender com o que eles fizeram e daí nos desenvolvermos, crescermos a partir desse conhecimento e personalizando esse conhecimento de modo a também a gente crescer como profissional. E não apenas seguir os passos mecanicamente e estacionar ali.
Então, a arte é um exemplo muito notório disso, em que a experimentação é super bem-vinda e necessária. Nada mais singular do que a relação de um artista com sua obra de arte, com sua produção artística, e também do público espectador com a produção, com a obra de arte daquele artista. É uma relação individual e que cada espectador vai desenvolver sua própria relação com aquela obra, né? E que muitas vezes pode coincidir ou não com aquilo que o artista pensou ao criar aquela obra. Até mesmo, eu diria que quanto mais leituras essa obra de arte possibilitar, mais rica ela é. Porque ela suscita reflexões diferentes, uma gama de reflexões mais ampla. E só para fechar agora, né, trazendo para um pouquinho para a educação, que é bastante pertinente falar, né, em educação, principalmente porque é uma carência que a gente precisa melhorar, né, e sempre é uma busca constante de melhorar. A boa educação, ela é aquela que busca fornecer ferramentas para que os alunos, os aprendizes, tenham elementos para formular as suas próprias compreensões, ou seja, ela não deve formatar a mente dos estudantes, e sim fomentar, estimular a sede pelo conhecimento. E a sede desse estudante por expandir continuamente a sua mente, até porque nós estamos vivendo tempos, como foi até o tema de ontem, em que a educação cada vez mais, né, o aprendizado, a educação, aprimoramento, é constante, deve ser constante. A pessoa nunca para de crescer e se aprimorar. Então, sobre o tema de hoje, eu penso que seria a essência, tá bom? Bom, boa noite, muito obrigada. E quem quiser, deixa aqui os comentários, que vai ser ótimo saber o que vocês acham sobre isso. Tchau, tchau.